Dia a todos, agradeço a participação de todos. Vamos dar início ao nosso webinar. Tem a palavra, Couto. Bom dia, obrigado pela presença, como o Júlio já agradeceu. Sou Couto, engenheiro de aplicações aqui na Amanco Vavin, e hoje nós teremos aí a felicidade de falar sobre os sistemas gravitacionais, de esgoto e drenagem, e também o comportamento de tubos flexíveis enterrados. Vamos iniciar, primeiro, relembrando para aqueles que já participaram de outros webinars, sobre o institucional da Amanco Vavin. Somos a Orbia, uma comunidade de empresas presente em todo o mundo, com seus grupos de negócios e marcas comerciais. A Orbia é uma empresa direcionada para o propósito de enfrentar desafios complexos no mundo. Nossos negócios atendem os clientes em nome do avanço da vida humana. Atuamos no cultivo de alimentos, gerenciamento de recursos hídricos, desenvolvimento de infraestrutura, acesso a dados e promoção da saúde, com um portfólio de marcas operando em 41 países. Nós podemos ver ao lado que elas se dividem em construção e infraestrutura, na Vavin, em agricultura, a Netafim, Datacom com a Duraline, em polímeros com a Alphagary e também com a Vestolite, e na cadeia de flúor com a Coura. Uma informação importante é que a Amanco Vavin, que eu estou aqui hoje representando no webinar, é uma marca Vavin e focada na construção e infraestrutura. Falando um pouco sobre os números da Orbia, nós vemos que temos operações em 41 países, atividades comerciais em mais de 110 países, com 136 plantas de produção, gerando em torno aí de 7,2 bi de receitas anuais, com 19 laboratórios também de pesquisa e desenvolvimento e 2 minas de fluorita. Agora falando um pouquinho sobre a Vavin, infraestrutura e construção, é importante destacar que a Vavin inventou o primeiro tubo de esgoto de pressão de PVC no mundo, lá no meados de 1955, na Holanda, onde fica atualmente a sede da Vavin. É importante falar também sobre os nossos propósitos. A Vavin tem o propósito de construir o desenvolvimento de ambientes sustentáveis e saudáveis, com cidades mais resilientes, mais resistentes às mudanças climáticas. Nós observamos que as cidades perdem mais de 60% da água potável devido a vazamento nas tubulações. 50% das pessoas em países em desenvolvimento vivem com acesso limitado ou nulo a instalações de saneamento. 30% da energia e da água que abastece os edifícios hoje é desperdiçada. E também 30% do aumento de chuvas fortes se deve a mudanças climáticas. Por isso, atuamos com 4 fatores que nos motivam a agir. O primeiro é o abastecimento de água seguro e eficiente. Para nós, em um mundo de recursos hídricos preciosos, cada gota conta. Melhorar o saneamento também e a higiene. Todos têm direito a um futuro limpo e saudável. Trabalhamos para tornar isso uma realidade. Temos também cidades resilientes ao clima. As mudanças climáticas estão acontecendo e nós estamos nos preparando e preparando as cidades para essas mudanças. Também estamos focados em melhorar o desempenho da construção. Criamos soluções eficientes e sustentáveis para as construções e para a vida. Um exemplo disso é o Powerhouse, na Noruega, onde apoiamos a criação do edifício de energia positiva, ou seja, ele consegue gerar mais energia do que consome. Isso é uma demonstração do envolvimento que a Amanco Vavin, por meio da Orbia, tem promovido no mundo afora. Agora, falando um pouquinho sobre a Vavin em números, observamos que estamos, como já disse, presentes em mais de 40 países, mais de 60 lugares
em 4 regiões. E na América Latina, a Vavin tem 32 fábricas, cerca de 6.500 colaboradores, opera com as marcas Plastigama Vavin, Amanco Vavin e Pavico Vavin, com mais de 38 mil produtos. E no Brasil, temos mais de 2.000 colaboradores e 7 plantas. Temos produtos e soluções em diversas áreas de negócios, desde tubos e conexões para instalações prediais e também para infraestrutura. Bom, tendo passado um pouquinho sobre os números e a empresa, como ela é e quem ela é, vamos direto ao assunto, né? Vamos direto ao conteúdo do dia, né? Que são os coletores de esgoto, sistema gravitacional, também as redes de drenagem e o comportamento estrutural dos tubos flexíveis. Importante destacar que a Amanco ela possui 3 modelos de tubos para a condução de esgoto, né? Gravitacional e também drenagem. Júlio, por gentileza, só me confirma se está tudo ok com a minha apresentação, por favor? Todos estão vendo? Tudo certinho, Couto. Ah, perfeito. Então, vamos seguir. Bom, nós temos 2 tubos de parede interna lisa e também externa lisa, que é o coletor maciço, que é normatizado pela 7362, e também o coletor celular, de núcleo celular, que é normatizado pela NBR 21138, a sua segunda parte 2, portanto. E também o coletor corrugado, que o interno é liso e o externo é corrugado, também normatizado pela 21138, na parte 3. Tá? Todos eles possuem as conexões, o tubo corrugado também utiliza a conexão do tubo liso, a única coisa que muda no uso com conexões são os anéis. Né? O anel utilizado para tubo liso é o anel O-ring, ou então o anel com alma de polipropileno, né? E utilizado na virola. Para o anel corrugado, para o tubo corrugado, esse anel da virola ele é removido e é utilizado então o anel no próprio tubo, né? Na segunda corruga do tubo. Isso é o acoplamento de tubo para tubo e também de tubo para conexões. Qual então a diferença entre eles? Essa é uma questão bastante interessante. O coletor maciço, como eu já disse, que é normatizado pela 7362, são tubos, pelo diâmetro nominal, de 100 milímetros a 400 milímetros. Okay? Deixa eu até mostrar aqui na tela. Creio que vocês estão conseguindo observar aí o meu cursor. Esse aqui são os tubos maciços, os tubos tradicionais para coletor de esgoto do mercado. Né? Esse tubo tem parede simples, externa lisa, né? É normatizado pela 7362. A classe de rigidez dele são essas duas, né? Até 200 milímetros é 2.500 PAs, e de 250 a 400 milímetros são 3.200 PAs. A cor dele é ocre. O coletor celular, ele vai do diâmetro atualmente de 150 a 400 milímetros, tá? A parede dele é estruturada com externa lisa, interna também, obviamente, todos os tubos têm a parte interna lisa, mas ele tem a externa lisa. A norma que ele segue é a NBR ISO 21138. A classe de rigidez é SN4, portanto, 4.000 PAs, de 150 a 400 milímetros. Tá? E a cor dele também é ocre. E o coletor corrugado, né? Nós temos na cor ocre de 150 a 400 milímetros e na cor branca de 300 a 1.000 milímetros. Esse tubo ele é um tubo também estruturado, com a sua parte externa corrugada, segue a norma 21138, tem o tubo SN8 de 8.000 PAs de 150 a 500 milímetros e SN4 de 300 a 1.000 milímetros, na cor ocre e branca, como vocês estão observando aí na imagem.
Quanto ao comportamento estrutural entre o coletor maciço e o coletor celular, por vezes nós vemos alguns clientes, alguns projetos em que esse produto, no caso o coletor celular, ele é colocado em dúvida sobre a sua resistência, sobre a sua performance, se ele pode substituir o tubo coletor maciço ou não. Aqui nós estamos vendo esse comparativo. Os números estão um pouco pequenos, eu creio que talvez alguns tenham dificuldade de ver, mas se aproximar um pouquinho da tela vocês vão perceber. Aqui nós simulamos, pelo método, a fórmula de Iowa modificada, para ver qual que seria o comportamento estrutural entre o tubo maciço e o tubo coletor CL. Tá? Os diâmetros aqui ensaiados foram os diâmetros de 150 e 200 milímetros, onde nós colocamos aqui uma condição de tráfego de carga pesada, tá? De carga pesada aqui de 14 toneladas por eixo, portanto 7 toneladas por roda, em que o tubo coletor maciço é colocado na condição de 2.500 PAs, né? 2.500 PAs, e o tubo coletor CL de 4.000 PAs, né? Que é o SN4 para o coletor CL. Nas mesmas condições de solo, nas mesmas condições de tráfego, nas mesmas condições de profundidade, né? Nós ensaiamos de 60 centímetros de recobrimento sobre o tubo até 1,80 m, onde nós observamos o seguinte: os tubos coletor maciço, eles tiveram uma deflexão, sofreram uma deflexão perfeitamente aceitável, né? Perfeitamente aceitável, de 2,74% a uma profundidade de 60 centímetros e uma profundidade de 1,80 m de 1,74%, né? 2,74% e 1,74% para o tubo coletor maciço. Enquanto que o tubo coletor CL, de núcleo celular, nas mesmas condições, teve uma deflexão de 2,55% a 60 centímetros e 1,62 centímetros, centímetros não, por cento, para 1,80 m de profundidade. O que nós tiramos aqui de conclusão? Que o tubo coletor CL, ele performa mecanicamente, ou seja, o seu comportamento estrutural, ele performa de forma superior ao tubo coletor maciço. Às vezes, essa informação, ela não é clara, porque o termo coletor maciço supõe, né, sugere que o tubo coletor maciço, né, a parede maciça, seja um tubo mais parrudo, um tubo mais resistente. Mas, na prática, essa não é a realidade, porque o tubo coletor CL é um tubo de parede estruturada, portanto, ele tem, sim, uma resistência maior do que o tubo coletor maciço, isso quando comparado na condição de comportamento estrutural. A parte hidráulica do coletor celular, ela é a mesma, tá? O desempenho hidráulico do coletor celular é o mesmo do coletor maciço, ou seja, todas as vazões calculadas para o coletor maciço serão aplicadas igualmente no coletor celular, porque eles têm as mesmas dimensões, né? A única coisa que muda é que no comportamento estrutural, o coletor CL ele tem ligeira vantagem sobre o coletor maciço, ok? Ele não fica em nada atrás do coletor maciço, quando se diz em respeito a desempenho estrutural e também desempenho hidráulico. Falando um pouco sobre tubos plásticos aplicados à drenagem, né, e aí nós chegamos aqui, claro, em diâmetros maiores, né, nós falamos sobre tubos corrugados aplicados para a drenagem, né. A Manco Vave dispõe do tubo Nova Forte GD, que é esse tubo que está à tela, né. Esse tubo Nova Forte GD, ele tem um acoplamento de junta elástica do tipo GERE, que é a junta elástica integrada, removível, né? Os diâmetros vão de 300 a 1.000 milímetros, tá? A cor dele é branca, e esse é um ponto bastante interessante, né? Alguns perguntam por que esse tubo tem a cor branca e não uma outra cor, de repente acompanhando outros tubos que tenham aí no mercado, tá? A Manco fabrica esse tubo na cor branca, primeiro, alguns compostos que ela utiliza principalmente para dar proteção ao raio ultravioleta,
é o titânio. E o titânio é uma matéria-prima de cor branca. Portanto, o tubo já fica ali também na cor branca. E outro ponto interessante sobre essa cor branca é com relação à matéria virgem, né, a matéria-prima virgem. Quando você faz uso de matéria-prima reciclada, reprocessada, ou enfim, quando você faz misturas de matéria-prima, você não chega nessa cor branca, né, da forma como é o tubo NovaForte GD. Só é possível chegar nessa cor branca por meio de matéria-prima virgem. Então, ele tem essa coloração branca também como um indicador de qualidade do material. Okay? A norma, a NBR 2138, ela não determina a cor que o tubo tem que ter. Tá? Ela deixa aberta, ela sugere algumas cores e deixa aberto para que o fabricante indique a cor que ele vai utilizar. Nesse caso, a Manco faz esse tubo na cor branca. Tá? Sem contar, é óbvio que ele também tem uma resistência maior ao raio ultravioleta, não sofre com aquela descoloração que outros tubos coloridos sofrem. Todos os tubos têm comprimento de 6 metros. Comprimento total, tá? Incluindo a bolsa do tubo. As principais vantagens desse tubo NovaForte GD é o excelente desempenho hidráulico. É um tubo que tem um interior muito liso, portanto, o desempenho hidráulico dele é fantástico. A estanqueidade é garantida por meio do acoplamento ponta, bolsa e junta elástica, né? As redes de drenagem sofrem muito com a questão da estanqueidade, seja por ruptura do tubo, ou seja por problemas na bolsa do tubo, né, no acoplamento entre um tubo e outro, quando se trata principalmente de tubo de concreto, né, por imperfeições na fabricação ou problemas oriundos da instalação. Mas o tubo NovaForte GD não sofre com esse problema, porque o acoplamento dele gera total estanqueidade. A intercambiabilidade ela é garantida porque o tubo é fabricado pelo diâmetro externo, né? Portanto, o diâmetro externo dele é padronizado. Qualquer outro produto que tenha o diâmetro que seja fabricado pelo diâmetro externo consegue ser acoplado ao tubo NovaForte GD e vice-versa. Isso é muito importante, principalmente no momento que se vai fazer manutenção, né? Um momento em que você vai fazer uma manutenção, que tem um problema, um acidente, alguma coisa, você precisa de ter uma intervenção rápida. Como eu posso ter essa intervenção rápida? Quando eu tenho um produto que ele é padronizado. Eu posso ter conexões, e o mercado dispõe de conexões, para que essas manutenções sejam feitas de uma forma rápida, né, e de uma forma segura. Okay? Um outro ponto importante é o menor custo de instalação e manutenção, principalmente comparado aos métodos tradicionais, né? O tubo NovaForte GD, em PVC, ele é um tubo muito leve, é um tubo de fácil acoplamento, é um tubo robusto e resistente, não requer técnicas ou uma mão de obra especializada para fazer essa instalação, por isso o custo de instalação dele é bem baixo. E é um tubo seguro, é um sistema seguro, não só pela estanqueidade, não só pela intercambiabilidade, mas também por ser um material de baixo peso, por isso não provoca riscos de acidente na obra, como tubos pesados que são utilizados, principalmente os tubos de concreto ou elementos de concreto. Quando falei do desempenho hidráulico, nós podemos observar aqui nesse slide não só o coeficiente de rugosidade, né, que é o Manning, né, porque o tubo trabalha de seção parcial, né, ele não trabalha sob pressão, no caso seria o coeficiente de Hazen-Williams, mas o Manning dele é de 0,009, é o menor Manning do mercado para tubos de grande diâmetro. Tá? É um tubo que tem realmente uma parede muito lisa. Aqui também podemos observar o perfil do tubo, né, o corte do tubo, para você observar a seção interna do tubo, né, e é onde é colocado o anel do tubo. O tubo possui alta resistência à corrosão. Esse é um ponto muito importante. Não são raros os casos em que atribui-se ao tubo destinado à condução de esgoto que tenha uma resistência elevada à corrosão, né? Obviamente por conta dos fluidos ali de esgoto, de elementos químicos presentes ali no esgoto, tá? Esgoto sanitário. É óbvio que aquele material precisa ser realmente muito resistente. Mas a tubulação destinada à drenagem também precisa ser resistente.
porque não podemos nos enganar que a água que chega das redes, das ruas, enfim, as águas pluviais, elas não são corrosivas. Bom, primeiro, nós temos a questão, e no Brasil, né, esgoto clandestino. Né? Nós temos muitas redes de drenagem com a presença de esgoto clandestino. Tá? Então, ali já deixa de ser uma rede propriamente de água pluvial e passa a ser um esgoto. Né? Mas também nós temos os hidrocarbonetos, que são os óleos, os combustíveis, enfim, que caem ali do carro, que descem no momento da chuva, né, para a rede de águas pluviais, e esses materiais também são corrosivos. Por isso eu preciso ter um material, um tubo, que seja resistente a essa corrosão. E o tubo de PVC é resistente a esse tipo de corrosão. A estanqueidade é garantida por meio da junta elástica, que é acoplada no exterior do tubo, na segunda corruga. Essa junta elástica do tubo, ela é nitrílica, justamente para resistir a essa corrosão. Por isso, o sistema estanque não corre o risco de ter a junta elástica comprometida ou corroída e, portanto, depois você tem um problema de vazamento. Outro fator preponderante, principalmente quando se trata na parte operacional, é a leveza e a ergonomia. O tubo de PVC chega a ser 20 vezes mais leve do que os sistemas tradicionais em concreto. Isso muda tudo. Isso muda o maquinário que vai ser utilizado para fazer a instalação do tubo, isso muda a mão de obra que vai ser utilizada para fazer essa instalação, isso, claro, muda o custo da obra e isso muda a velocidade da obra, sem, obviamente, levar em consideração aquilo que já foi dito sobre a qualidade, a durabilidade, a longevidade que esse sistema vai ter e também a diminuição de manutenção e o custo da manutenção a longo prazo. Tá? Então, quando trata-se de tubos plásticos, muda todo o cenário pensando em drenagem pluvial. Agora, alguns temores se levantam, né, quando nós pensamos em substituir tubos de concreto, elementos de concreto, né, por tubos plásticos. O mercado está muito acostumado com tubos de concreto. E o comportamento desses tubos de concreto, que é um tubo rígido, ele não se deforma, até os métodos de cálculo são completamente diferentes, o mercado está acostumado com isso, e quando nós sugerimos, não, vamos trocar essa tubulação por tubo plástico, todo mundo fica ali, ou a maior parte do mercado fica ali um pouco temerosa, né? Mas vamos entender um pouco mais sobre como funciona o comportamento estrutural desses tubos flexíveis. Antes de mais nada, é importante dizer o seguinte, que tubo flexível, né, quando nós falamos de tubo flexível, ele se dá somente porque o tubo rígido, ele tem ali a capacidade, né, ou a incapacidade de deformação. Atribui-se ao tubo rígido aquela capacidade de deformar somente até 0,3%. Né, 0,3%. O tubo semirrígido, né, ou semiflexível, ele consegue ir dessa faixa do tubo rígido até 3%. Né, o limite de deformação é 3%. E os tubos classificados como tubos flexíveis, eles são aqueles tubos que têm a capacidade de deformar mais do que 3%. Sem, claro, ir à ruptura. Né, sem ir à ruptura. Então, o tubo flexível é isso, é essa capacidade de deformar mais do que 3%. Então, significa que o tubo é uma mangueira, né? Significa que o tubo pode ser moldado ali, né? Uma barra de 6 metros pode ser moldada às curvas, aos traçados da rede. Não, o tubo é uma barra de 6 metros, é uma barra rígida, né? Ou seja, ela não pode ser moldada, mas ele consegue sofrer uma deformação sem ruptura maior do que 3%. Nós vamos ver ali as faixas limites impostas pela norma mais adiante, mas só para ficar claro que tubo flexível é isso, né? Um tubo que tem a capacidade de deformação. Nessa lâmina, nós estamos vendo o cálculo de interação entre tubo e solo. Uso a mesma fórmula utilizada anteriormente quando nós demonstramos a relação entre o tubo maciço e o tubo coletor CL. Aqui é a mesma fórmula de Iowa modificada, e nós analisamos a deflexão vertical dos tubos flexíveis. Importante dizer que a deflexão é a variação entre o diâmetro, né, e o resultado final que esse tubo alcançou, ou seja, o delta de Y. Né? A fórmula é essa, que está à tela, que vocês conseguem aí observar. Deixa
Deixa eu mudar aqui o meu cursor, para mais fácil. Perfeito? Esta é a forma que nós utilizamos, né? Aqui está a legenda, e aqui nós temos o resultado desse cálculo, né? O cálculo é utilizado uma carga de 7 toneladas por roda, né? Um tubo SN4 nessas condições de trânsito. Essas são as profundidades, de 60 centímetros até 3,90 metros, é o que foi ensaiado, e nós observamos aqui nos diâmetros de 315 milímetros, né, 300 milímetros de diâmetro nominal, até 1.000 milímetros, e nós observamos, por exemplo, que a variação da deformação, ela não ultrapassa em 1%, né? Ela começa aqui de 2,58 e termina, por exemplo, em 1,97. Podemos dizer que o tubo praticamente não sofreu deflexão, né? Depois nós vamos falar sobre os aspectos do material de envoltória que foram utilizados para poder chegar nessa configuração. Vamos entender então um pouco sobre o comportamento desses tubos flexíveis enterrados. Importante começar dizendo que o tubo ele tem o mesmo comportamento de uma mola. A deformação da mola é semelhante à deformação do tubo enterrado no solo, né? Um tubo flexível ele tem o mesmo comportamento, ou seja, aplica-se a carga na parte superior do tubo e ele sofre a deformação, né? Não indo à ruptura, né? Uma parte importante é o suporte lateral. O tubo precisa de ter um bom suporte lateral para que essa deformação seja controlada. A deformação ela não precisa ser evitada, ela precisa ser controlada, tá? Nós vamos observar adiante. Mas é importante deixar claro, eu não quero evitar a deformação, eu quero controlar a deformação até um limite previsto em cálculo, para que eu possa me valer, né, eu enquanto projetista possa me valer dos benefícios dessa deformação que o tubo plástico me oferece. Aqui, ilustrando um pouquinho, as molas vermelhas são as molas rígidas e as molas azuis são as molas flexíveis, né? No contexto em que eu estou utilizando um tubo rígido, que seria essa mola vermelha, e o solo são as molas azuis, então a flexível, eu tenho um comportamento diferente, né? Que é percebido aqui nessa parte do tubo rígido, em que o solo deforma e o tubo permanece inalterado. Então, eu tenho uma configuração aqui no solo, imaginando que aqui, por exemplo, é uma pista de rolamento, é o pavimento, eu tenho aqui um ressalto por conta do tubo que não deformou. Enquanto que, nessa condição B, eu tenho o tubo, ou o solo que tem uma rigidez maior do que o tubo flexível, nesse caso. Então, na condição B, eu tenho aqui um certo afundamento do pavimento, né? Nenhuma das condições são as melhores. Eu nem quero ter um ressalto no solo e nem quero ter esse afundamento do solo. Eu preciso de ter o solo nivelado. Então, para isso, é necessário eu entender qual é o comportamento, quais materiais eu preciso utilizar para que eu tenha o desempenho aguardado, esperado. Tá? Para isso, nós vamos fazer uso do material da TEFA, né? A TEFA e também a Organização dos Fabricantes de Tubos Plásticos na Europa, que fizeram um estudo bastante exaustivo para entender qual é o comportamento dos tubos ao longo de 25 anos, ou seja, o tubo que trabalhou ao longo de 25 anos, qual que é esse comportamento mecânico dos tubos, para que a gente possa ter confiança, né, tanto nos dados como naquilo que o tubo pode nos oferecer. Qual é a situação corrente na ocasião? Lembrando que, retornando aqui um slide, lembrando que o estudo foi feito há 20 anos atrás, né, aproximadamente 20 anos atrás. Na ocasião, os materiais rígidos ainda dominavam os mercados europeus, né? Prevalece com frequência práticas de projeto adaptados de tubos rígidos. Esse aqui é um ponto muito interessante, né? Quando você decide, né, quando o projetista decide utilizar um tubo plástico, mas ainda prevalece na cabeça dele, ou nos seus métodos de cálculo, nos seus recursos, porque a gente sabe que os recursos ainda são
escassos ou todos formatados para tubo rígido, né? Mas quando permanece esse raciocínio, essa ideia de tubo rígido, e enquanto eu estou querendo utilizar tubo flexível. Não são as mesmas coisas. Também, a situação corrente é que a flexibilidade é considerada como uma fraqueza, né? Alguns, naquela ocasião, ainda consideravam como uma fraqueza. E projetistas nem sempre estão familiarizados com o comportamento de tubos plásticos enterrados, né? Porque são tubos que aceitam deformação e não permanecem rígidos. Uma concepção equivocada sobre os tubos plásticos. A deflexão aumenta com a profundidade da instalação e com a carga de tráfego. Essa é uma concepção totalmente equivocada, e que conforme a carga vai aumentando, ou a profundidade, a deflexão também aumenta. A rigidez é o fator que governa a performance estrutural, ou seja, quanto mais rígido for o tubo, eu vou ter um tubo que performa melhor estruturalmente. Essa é uma concepção equivocada. Outra concepção equivocada é que o tubo perde a rigidez ao longo do tempo, reduzindo a sua capacidade de suporte de carga, ou seja, o tubo vai, entre aspas, envelhecendo e vai perdendo a sua capacidade de carga. Ainda, para a previsão de performance estrutural, é necessário um método de projeto extenso, ou seja, preciso ter um método extenso de projeto para poder ter uma segurança, para que eu possa ter números que me dão assim essa segurança dessa performance estrutural. Ou seja, uma coisa complexa que é mais fácil abandonar do que seguir adiante. Outro ponto é o comportamento flexível como uma desvantagem. Alguns viam que essa deflexão era uma desvantagem. O tubo defletido perde sua capacidade de descarga e estanqueidade. Então, aquele tubo que sofreu aquela deformação, ele vai diminuir a sua capacidade de dar vazão àquilo que foi calculado e pode ainda comprometer a estanqueidade. Essa era uma concepção equivocada. Então, a TEFA e a PME iniciaram um projeto de pesquisa extensa para abordar estes argumentos. Então, foram estudar se esses argumentos aqui que foram elencados têm fundamento ou não. E quais eram os objetivos de projeto? Primeiro, mostrar a importância relativa dos parâmetros, né? Qual é a importância dos parâmetros adotados? Provar também que a flexibilidade é uma fortaleza ao invés de uma desvantagem. Aquela desvantagem apontada na flexibilidade, na verdade, deve ser provada que sim, é uma fortaleza. Desenvolver uma abordagem de projeto em equilíbrio com a qualidade de instalação, realizável e no comportamento real, né? Ou seja, o projeto ele tem que estar em equilíbrio com a qualidade da instalação, né? Que tipo de mão de obra vai ser utilizado, qual material de envoltória vai ser utilizado para aquela, ou seja, tem que ser estudado e planejado a execução, o tipo de instalação, o local de instalação, né? Se é um local acessível, se eu consigo levar máquina, não consigo levar máquina, se eu preciso importar solo, se eu não preciso de importar solo, e assim por diante. Outro objetivo é contribuir para o desenvolvimento de normas europeias, na ocasião não haviam essas normas, a partir de testes de campo em grandeza real, a partir dos resultados dos testes. Então, era necessário ter essa visão clara para poder criar, então, essas normas, essas diretivas, né? E providenciar material para comunicar o resultado do projeto de mercado. Então, esses foram os objetivos. Eles tiveram esses objetivos: colher dados, analisar dados, compilar dados, sistematizar esses dados e comunicá-los. Quais as práticas de compactação foram utilizadas nesse projeto? A boa, a moderada e nenhuma compactação, né? Aquela compactação bem executada, com material de envoltória selecionado e bem adequado. Aquela outra que o material é de boa qualidade, mas a compactação não foi feita de forma bem realizada. E aquele que só deita material na vala, né, por cima do tubo, e segue a vida e não faz nenhuma compactação. Observou-se o seguinte: a deflexão do tubo. A deflexão do tubo com boa compactação, aquela compactação com material de envoltória adequado, né, a forma de compactação adequada, né, se é por vibração, se é por percussão, né, o resultado obtido nesse estudo
é que os tubos sofriam deflexões menores do que 1%. Né, menores do que 1%. A moderada, com bom material de envoltória, mas com uma compactação não tão dedicada, elas variavam de 3,5%, né, até 1% era a variação. Agora, aquelas que só deitavam material na vala sobre o tubo e não faziam nenhum tipo de compactação, sofreram variações de deflexão aí perto de 8%. Algum problema aqui? Bom, não compactar é um problema, mas até o momento, nós veremos adiante, que essas deflexões que beiraram aqui 8%, não extrapolaram os limites da norma, tá? Algumas descobertas que foram feitas nessas discussões. A instalação das tubulações variam de metro a metro, dependendo de muitos aspectos, tais como mão de obra, variação do solo nativo, condições atmosféricas, logística de campo e assim por diante. Tinham N variáveis. Consequentemente, a variação na instalação resulta em variação na deflexão do anel ao longo da tubulação para tubos flexíveis e em variação nos momentos de curvatura ao longo da tubulação para tubos rígidos e semirrígidos, né? Então, essas variações, elas aconteciam ao longo da tubulação, né? Ao longo da tubulação. Ela não é constante, não começa com 2% e termina com 2%. Ela pode ter de acordo com o que vai variando o solo nativo, a qualidade da mão de obra e assim por diante. Encontrou-se também que o PVC tem o mesmo comportamento, né, a deflexão do PVC tem o mesmo comportamento da deflexão do aço, né? Nós estamos falando de um tubo plástico e de um tubo de aço. Quando nós falamos aço, né, a nossa mente nos leva imediatamente a pensar num material resistente, como claro, né? Material resistente, material que é confiável, material que não deixa dúvidas na sua aplicação. E o PVC tem o mesmo comportamento ao longo do tempo do aço. Aqui um tubo medido, tanto em aço como em PVC, observa-se que ele teve uma deflexão inicial em torno de 2%, né, de 2%. E que ao longo do tempo em dias, aqui nós temos 500, 1.500 dias, observou-se que a deflexão ela aumenta em função do recalque do solo, né, o PVC chegou em torno aí de 5% e estabilizou. E o aço iniciou com a mesma deformação, chegou ali em 4,5% e depois estabilizou e manteve-se estabilizado ao longo do tempo. Tá? A deflexão ela não é progressiva, ela tem um limite. A partir do momento que o solo alcançou o seu recalque, então ele não vai defletir mais. O sumário dos resultados. O bom atendimento da interação tubo-solo. Precisava entender, e houve esse bom entendimento. Gerou-se também 20 conjuntos de dados bem documentados de diferentes instalações. Uma abordagem simplificada com uma nova ferramenta de projeto aplicável à maioria das instalações dos tubos. Então, já tiveram essa abordagem simplificada, não complexa. E também gerou maior confiança na performance de tubos plásticos, mesmo sob condições de instalações insatisfatórias, que são aquelas que eu falei, sem nenhuma compactação. E a interação tubo-solo gerou esse tipo de entendimento, tá? A deflexão do anel de tubos flexíveis é controlada pelo recalque do solo. Vou repetir, a deflexão do anel dos tubos flexíveis é controlada pelo recalque do solo. Após o recalque, o tráfego e outras cargas não afetam a deflexão. Então, alguns podem pensar que a deflexão ela é contínua, né? Ou que o tubo vai ter um comportamento de diafragma, que vai ficar contraindo e retraindo à medida que houver tráfego, né? À medida que tiverem ali a carga sendo postas e tiradas sobre o local em que foi instalado o tubo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando o solo alcança o recalque máximo do local ali da aplicação de carga que ele
deve resistir, então o tubo para de se movimentar. Nós vimos ali sobre o comportamento do PVC e do aço, que alcançado um determinado tempo, ele estabilizou. Ele estabilizou. E quando nós pensamos no cálculo, ou quando nós recorremos às informações aqui do estudo da TEFA, que é inclusive base para a norma, né, 21138, esses resultados, esses índices, esses indicadores, são referenciados na NBR ISO 21138. Então, a hora que o solo alcança esse recalque, o tubo ele não se movimenta mais. Aqui na imagem nós vemos, por exemplo, o tubo flexível, né, na primeira parte, aqui na primeira imagem, ele está sofrendo as cargas e deformando. Né, o solo aqui ainda não recalcou. E na parte direita é o tubo rígido, né, em amarelo eu quero dizer. Deixa eu pegar aqui o ponteiro, parece que não está funcionando. Agora sim. Agora sim. Então, aqui é o tubo flexível, recebeu a carga, deformou, entregou a carga para o solo e permaneceu aqui íntegro. Aqui é o tubo rígido, recebeu a carga, concentra a carga, ele não dissipa para o solo, concentrou a carga e resistiu. No caso do recalque a longo prazo, o tubo plástico recebeu, deformou aquela deformação controlada, esperada, calculada, e permaneceu aqui e vai viver dessa forma. O tubo rígido, caso não resista à carga ao longo do tempo, seja por N variáveis, seja porque foi calculado de uma forma equivocada, seja porque foi comprometido no transporte, ou foi comprometido na instalação, ou ainda porque foi corroído pelos fluidos, seja esgoto, ou seja águas pluviais, né, corrosivas, perdeu a sua capacidade de carga e por isso entrou em colapso. Né? Então ele vai colapsar e esse colapso vai ser progressivo. Né? Ele não vai haver estabilidade para o tubo rígido, desde que esse entre em colapso. Verdades sobre a deflexão. A profundidade não é relevante. Não é relevante. Tem variável pela profundidade? Vai variar a deflexão? Vai. Mas ela não é relevante. Não é um fator ali determinante para a resistência do tubo. A carga de tráfego também não tem um efeito tão significativo. Tá? Ela não tem. A deflexão e suas alterações dependem mais da qualidade da instalação do que da rigidez do tubo. É claro, a rigidez do tubo tem a sua participação, óbvio, inegável, mas a qualidade da instalação ela é mais importante do que a rigidez do tubo. Outra coisa que foi observada sobre esses valores de deflexão, né, os valores recomendados vão de 8% a 10%. Tá? Os limites, entre 8% e 10% de deflexão. É conceitual entre os projetistas utilizar 5% nos seus cálculos, né? Quando vai calcular, por exemplo, quando necessário calcular, 5% de deformação máxima. Tá? A norma permite entre 8% e 10%. Aí uma coisa que entra em questão, puxa, mas o meu tubo deformou 10%. Eu perdi vazão, né? Tive a minha vazão comprometida. Se vocês observarem, aqui no gráfico ao lado, né, nós temos aqui a deformação do tubo, né, nós temos a descarga, né, a descarga em litros, e a deformação. Um tubo que sofreu deformação em torno de 10%, né, aqui eu tenho 10% de deformação, né, ele vai perder, né, redução de vazão, somente em 2,5%. E olha que são raros os casos que chegam a 10%, que já é o limite. Tá? São raros os casos. Na verdade, nós trabalhamos com porcentagens bem menores do que essa, diria 1/3 dessa deflexão. Então, a deflexão ela não compromete a vazão do sistema, a vazão da rede. Tá? Nesse próximo slide, nós observamos o seguinte. As análises feitas nesses tubos aí ao longo desses 25 anos, né? Aliás, o estudo não durou 25 anos, mas as instalações analisadas, elas tinham idades ali que chegavam aos 25 anos. Tá?
Então, nós observamos o seguinte, que as instalações de modo insatisfatório, né, com uma compactação insatisfatória, elas iniciavam ali com uma deformação em torno de 5% e alcançavam, né, e aqui tem classes de rigidez diferentes, tá? Eu tenho SN2, tá? Eu tenho aqui um SN2, tenho SN4 e tenho aqui um SN8, né, o SN16 mais para frente, tá? O SN2 sofria deformação no modo insatisfatório, que começavam de 5% e ia até 10% aproximadamente, 9%, alguma coisa próxima disso. Tá? A moderada no SN2 começava com 3%, aproximadamente, e ia até 5%. Né? E a boa compactação, aquele que foi bem compactado, partia aí com menos de 1%, 0,5%, alcançava no máximo ali 2%, 0,5%, 3%. Isso, obviamente, ia diminuindo conforme vai aumentando a classe de rigidez do tubo. O tubo Nova Forte GD, que tem a rigidez de 4.000 PAs, ele, no caso, sofreria esse comportamento aqui, né? Partiria de uma deformação inicial em torno ali de próximo a 1%, né? E sofreria uma deformação final, isso numa compactação boa, em torno de 2,5% aproximadamente. Uma deformação, como eu disse, bem menor do que a norma permite. O tubo realmente é muito parrudo, muito resistente. Então, os parâmetros ali do estudo que foi realizado, a profundidade foi de 80 centímetros a 6 metros. Por que é importante dizer isso? Talvez não tenha dito anteriormente. Lá atrás, eu mostrei um gráfico em que nós analisávamos e ensaiávamos o tubo, introduzindo parâmetros, né, introduzindo informações, entrando com dados e obtendo o resultado da deformação, né, calculando. O estudo da TEFA, ela faz tudo isso e estabelece uma faixa em que você vai apenas utilizar os métodos de compactação para obter o resultado que você espera. Aí, retorno no slide anterior e mostro, olha, se eu trabalhar com um método de compactação boa, né, em que eu vou obter ali 95% do Proctor, coisa do tipo, então eu terei no tubo SN4, no máximo, terei 2,5% de deformação. Se eu vou utilizar uma compactação moderada, né, não tão exaustiva, mas moderada, então eu terei, no máximo, no SN4, alguma coisa perto dos 4% de deformação. Não vou fazer compactação nenhuma, vou só jogar o material na vala e ir embora, que não é, obviamente, recomendado por ninguém, né, mas eu estou colocando essa porque foi estudado também. Então, no SN4, você terá uma deformação aproximadamente de 7, 8%, tá? 7, 8%. E isso com o material de envoltório adequado, né? Se o material de envoltório não for adequado, essa deformação, claro, pode ser muito maior, inclusive levar o tubo ao colapso. Então, quais são essas faixas aqui estudadas? Profundidades de recobrimento de 80 centímetros a 6 metros, tá? Isso que foi ensaiado, ele criou essa faixa aqui de 80 centímetros a 6 metros. Alguém pode perguntar, puxa, mas a profundidade não pode ser menor ou maior? Pode, mas o número ensaiado aqui pela TEFA foram essas faixas de profundidades. Fora essas faixas de profundidade, nós obviamente recomendamos que vocês nos consultem para que a gente possa fazer o devido estudo e responder se é possível ou não, ou então quais cuidados devem ser tomados para que essa instalação seja feita com números diferentes do que foi apresentado aqui. Tá? O solo adequado a ser utilizado é o solo granular, tá? O solo granular, solo não coesivo, tá? Isso que pode ser areia, que pode ser a brita 0, a brita 1, né? A areia artificial, como alguns utilizam, o próprio pó de pedra e coisa do tipo são os materiais mais adequados para poder ser utilizado como material de envoltório. Tá? Os tipos de instalação, como eu já falei, foi boa, moderada e nenhuma, né? E a combinação dos solos. Tá? Os tubos ensaiados foram tubos de parede sólida, tá? Tubos de parede estruturada, tá? E foram feitos também testes de flexibilidade do anel em 30%.
Tá? Então, tanto os tubos de parede sólida, como os tubos de parede estruturada. No caso, o coletor CL entra nesse estudo e o coletor corrugado também. Tá? A carga, foram utilizadas todas as cargas pesadas, inclusive. O diâmetro aqui foi diâmetro até 1.100 milímetros, né? O diâmetro utilizado. A cobertura, né, a profundidade de cobertura, ela era maior ou igual a 2 vezes o diâmetro do tubo, tá? E o nível de lençol freático sem limites, ou seja, o lençol freático podia aflorar, como podia ser inexistente, também foram considerados aqui, nesse estudo, tá? Para obter esses números que nós apresentamos aqui. Bom, diante disso, eu abro agora para o momento de perguntas, né, para tirar dúvidas. Deixe eu abrir o chat aqui para verificar se já tem algum tipo de dúvidas. E vou aqui tirar uma a uma, tá? Aqueles que, de repente, querem fazer alguma pergunta que não fez ainda, eu estou aberto nesse momento. Bom, a primeira pergunta que está aqui, a boa pergunta ou colocação, vamos ver agora, é do Francisco Pereira. Nova Forte GD é um excelente produto, resistente e facilidade na execução. Sim, e aplicado nas condições que nós colocamos aqui. Vamos ver aqui, tem outras afirmações, eu vou direto às perguntas, tá? Bom, não estou, a menos que não tenha chegado aqui, vendo outras perguntas, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode fazê-lo aí, que nós estamos à disposição para esclarecer, tá? Então, antes de prosseguir com perguntas, caso tenha, deixe também eu passar aqui uma informação. A respeito do próximo evento, né? O próximo evento, que vai ser no dia 9 de setembro, né, o próximo mês, acabei não colocando o horário, será às 10 horas também, né? Depois nós vamos encaminhar novamente o lembrete do invite, do convite que foi enviado já anteriormente. É sobre o InfraCAD, né? O InfraCAD, que é o plugin do AutoCAD, desenvolvido aqui pela Mancuvave, para usos para dimensionamento de redes de drenagem, né, de águas pluviais. Então, nós faremos um evento, um pré-lançamento desse plugin, convidamos a todos que participem, todos aqueles, principalmente aqueles que utilizam ou que estão envolvidos nessa questão de dimensionamento de redes de drenagem pluvial, tá, em todos os âmbitos, tanto aqueles os projetistas privados, como aqueles que trabalham em órgão público, todos estão convidados a participar da apresentação desse plugin do InfraCAD, ok? Bom, alguma pergunta, Júlio? Você está vendo alguma pergunta, alguma colocação que eu não estou vendo? Sim, surgiram duas perguntas agora. Tá. A do Cisnando Luiz de Luca, ele está perguntando assim: qual a temperatura máxima dos efluentes, tanto no tubo ocre como no Nova Forte? Perfeito. Essa questão de temperatura máxima, ela deve ser observada da seguinte maneira. Quando nós falamos, por exemplo, em água, tá? Em água, os tubos flexíveis, no caso do tubo PVC, a resistência, enfim, tudo é para 25 graus de temperatura, tá? 25 graus de temperatura. Nós não recomendamos o uso com temperaturas acima de 45 graus, tá? Nós não recomendamos, porque isso começa a alterar a estrutura do tubo de PVC, né? Existem outros materiais, plásticos, né, que trabalham com temperaturas mais elevadas do que essa. Nós não recomendamos que seja utilizado temperaturas acima de 45 graus. Agora, a temperatura ideal são 25 graus para o PVC. Isso pode mudar caso o efluente não seja água, tá? Eu estou falando na condição de água. Se o efluente tiver carregado de outras soluções químicas, ou seja, puramente
outro elemento químico, essa questão pode mudar, tá? Essa questão de temperatura pode mudar. Ou ainda pode ser que o tubo não seja apropriado para conduzir, ok? Eu estou falando apenas da água. Mais alguma, Júlio? Tem sim. Leonardo Peterson, como está a utilização dos tubos da linha GD Nova Forte para a coleta de esgoto bruto? Como está a utilização? Bom, se eu entendi, né, e aí, caso eu não responda da forma que espera, por favor, você pode refazer a sua pergunta, mas o tubo Nova Forte GD, ele é normatizado pela 2138, né, está adequado à utilização para a condução de esgoto bruto, está normatizado, homologado em vários órgãos, né? Nós já fornecemos para vários órgãos, para iniciativa privada, como, por exemplo, obras de loteamento, nesses condomínios, para drenagem, também para esgoto, alguns têm que executar interligação de interceptores, né? Ligação de interceptores que são tubos de esgoto de maior diâmetro, e nós já fornecemos para esses clientes. Por exemplo, já fornecemos para a Sabesp, né? Já fornecemos... não vou lembrar de cabeça aqui todos os órgãos, né? A gente acaba lembrando do maior aqui do Brasil e da América Latina, a Sabesp, nós já fornecemos o tubo Nova Forte GD para condução de esgoto. Bom, perfeito, Couto. Acho que não tem mais nenhuma dúvida. Só complementando, eu deixei no chat também, pessoal, o link para inscrição no próximo evento que o Couto comentou agora. Perfeito. Bom, então, obrigado a todos, tá? Obrigado, Júlio, pelo suporte, obrigado aí por nos amparar, por nos ajudar aqui nesse evento. Novamente reitero esse convite para o próximo evento, né? Vai ser muito interessante, o plugin é realmente fantástico para a utilização, e vocês vão perceber quando participarem dessa apresentação, tá certo? Do mais, ficamos à disposição, não só agora, mas em qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato conosco, tá certo? Obrigado, tenham um ótimo bom dia. Muito obrigado, Couto. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Até o próximo.